Olá, querido e querida, seja bem-vindo a mais um momento de reflexão do livro de Mateus. É um momento de muita alegria para mim sempre, né, de falar desse evangelho. E eu faço com muita gratidão a Deus por tudo, né, por tudo que Ele tem construído na minha consciência, na consciência dos meus. E é inevitável a gente querer isso só pra gente, né? A gente tem que passar isso adiante. E é isso que eu venho fazer aqui, quando eu me coloco nesse lugar, né? Para derramar um pouco daquilo que de forma tão carinhosa, né? Eu sei que não me julgue por usar essa palavra, mas de forma carinhosa, atenciosa, amorosa, bondosa, que Deus tem derramado, né? Iluminação, paciência, paz, longanimidade sobre as nossas vidas. Então é com esse coração e é com esse espírito que eu convido você também a nesse momento abrir a sua mente, né? Abrir a sua mente para coisas que você ainda não compreendeu, mas que você deseja compreender. Isso é fundamental. Você se colocar nessa posição de ser uma terra úmida, né? De ter esse humus que Jesus falou, essa humildade, manso e humilde de coração é isso. O humilde é ter esse coração como uma terra sedenta, carente dessa semente que será lançada e Deus, né, vai falando, você vai usando as suas interpretações aí. Bom, nós estamos no capítulo 10, no versículo 14, nós conversamos até o 13, né? Então eu falei aqui, trouxe um pouco dessas orientações éticas que Jesus passa, no sentido de o discípulo sempre está atento à questão da dignidade, né? De quem está aberto a ouvir a sua palavra, quem está aberto a recepcioná-lo, quem está aberto a estar próximo, quem está aberto a hospedá-lo, né? Hospedá-lo não só fisicamente, mas hospedá-lo no coração também. Jesus nos alerta, e isso aqui serve não só para aquele momento ali histórico e imediato, né, mas também serve para nós, né, no momento aqui, na nossa atualidade, da gente também estar atento com esse olhar, as pessoas, observando as pessoas, se elas estão com seus corações abertos, a gente buscar perceber as pessoas e lançar a semente, né? E não maldizer ninguém porque não ouviu a palavra ou porque fechou as portas do evangelho para você, ou porque não quis ouvir de Deus de repente naquele dia, né? A pessoa vai chegar em você e vai falar: ah, não, amigo, ó, hoje eu não tô para ouvir, tá tudo certo, e você não vai saindo dali amaldiçoando ninguém. Jesus falou que a gente precisa praticar as percepções, as nossas percepções, física, balancei aqui, física, mental, né, de estar atenta também ao coração dessas pessoas e o que essas pessoas, o que vaza dessas pessoas, né? E aí no versículo 14, a gente continua aqui e Jesus vai dizer, olha, se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Vai ter gente que não vai receber, vai ter gente que não vai ouvir, vai ter gente que vai passar por você assim, vai seguir a caminhada dele, não vai estar muito disposto a te dar ouvido e tá tudo certo, é o que Jesus fala. Jesus fala que não é pra gente sair desse lugar com nada, nem o pó da terra. Que não é pra gente levar nada no coração. Ah, meu Deus, será que foi porque eu não fiz o jejum? Ah, meu Deus, será que... Né? Se você tá com a sua consciência tranquila, né? Se você tá ali de bom coração, tá fazendo as suas atividades que você tem consciência que tem que fazer, acabou. Jesus fala, olha, gente, só joga semente. Joga porque o convencimento não é com vocês. O convencimento não é com você e nem talvez o tempo de amadurecimento será ao nosso lado diante do nosso olhar.
Isso serve, gente, serviu para eles que estavam ali fazendo uma caminhada, iam sair para uma missão específica, que era para pregar o evangelho, e serve para a gente hoje, né, que estamos nas nossas atividades, pregando o evangelho e sendo o evangelho dentro da nossa casa, no local do trabalho, na rua, comprando alguma coisa no supermercado, descendo no elevador. Você está sendo o tempo todo ali a imagem e a semelhança de Deus. É o tempo todo, é toda hora. Não é só atrás de um púlpito, não é só dentro de uma igreja. Aliás, dentro da igreja é o melhor dos mundos. O que Jesus nos chama mesmo para ser é esses discípulos aqui fora do templo. E ele fala, olha, nessa caminhada fora, nessa caminhada de pregar e ser o evangelho no mundo, nessa caminhada fora, não leve raiva de ninguém, não leve vaidade dentro de você. A caminhada ela precisa ser leve na entrada e na saída. A gente precisa estar com a mente muito focada e focada em saber e ter a consciência de que o convencimento no coração humano não depende daquilo que a gente faça ou venha falar. Não depende. É óbvio que a gente lança semente, mas o verdadeiro convencimento, a Bíblia fala, o verdadeiro juízo, o convencimento dentro da cabeça da pessoa, isso aí quem faz é o Espírito Santo. É o Espírito de Deus, né? Que já tá aqui, ó, trabalhando na cabeça e no coração daquela pessoa, tá dizendo 1001 coisas ali, né? Tá trazendo 1001 compreensões que você nem imagina de onde vem, nem para onde vai. Você fala uma coisinha, uma palavra, você dá um olhar, ou você se silencia e Deus tá ali, ó, falando naquele coração. E você nem sabe. Você nem sabe. Você só tá usando o que tá dentro do seu coração, a sua bondade, o seu sorriso, o seu silêncio, o seu abraço, a sua hospitalidade, né? E você está acolhendo, como a Bíblia vai falar, né? E você está acolhendo anjos e você nem está sabendo. Entende? Então, isso aqui é uma palavra que tem uma aplicação imediata, como toda palavra de Deus, né? Teve uma aplicação imediata e tem uma aplicação para nós mais extensa, mas o princípio é o mesmo. O princípio é o quê? É a gente não levar nada com a gente. Né? A gente não vai levar ali, olha, eles aceitaram a Jesus. Eu sou demais mesmo, gente, o jeito que eu falo move as pessoas. Não, eu vou te falar. Não sei o que seria do evangelho sem mim. Não sei o que seria dessa família sem mim. Você tá levando vaidade, você tá levando uma consciência mentirosa, não verdadeira, entende? O que Jesus está falando é não leva nada. Você só cumpriu uma missão. Se ouviram bem, se não ouviram, amém. Isso é verdade para todo sempre. E no 15, né, ele vai falar, olha, em verdade eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. E aqui é uma das vezes, né, aqui ele já começa a utilizar essa coisa do juízo, em que Jesus vai dizer, né, uma das primeiras vezes, talvez, aqui no Evangelho, que a gente vai observar essa coisa do juízo mais forte, nessa comparação. Em verdade, vos digo que no dia do juízo haverá um juízo. Haverá um juízo. Guarde isso para você. Haverá um juízo do qual nem eu e nem você não seremos os juízes desse dia. Tá? Às vezes as pessoas não têm essa consciência. Elas acham que haverá, elas mesmas serão juízes. E nós não somos hoje, né, na nossa vida, e nem seremos depois. Nós não somos juízes de ninguém. Mas haverá um juiz, e o único que vai nos julgar é o próprio Deus. É Deus que vai nos julgar, né? E Naum vai dizer, olha, esse Deus, ele não toma o culpado por inocente.
Ele não toma o culpado por inocente. Quem é culpado, quem é inocente, é inocente. Por que ele nos alerta em relação a isso? Porque Deus sabe a medida, a profundidade em que cada um de nós soube ou não da verdade. Como eu já falei, né, no vídeo anterior, nós não seremos julgados por aquilo que não soubemos. Nós seremos julgados estritamente por aquilo que sabemos. Paulo, nas suas cartas, ele vai dizer mais a respeito desse juízo. E o Apocalipse, no final, ele vem nos ensinando absolutamente, de maneira clara, que haverá um lugar que será de ranger de dentes e um lugar onde não haverá mais dor. Lágrima nenhuma vai descer do nosso olhar e não haverá ranger de dentes, não haverá a ruminação da dor no coração humano. Esse dia vai chegar para todo mundo. Chega hoje para quem está morrendo, quem está encontrando com Deus, e chegará para aqueles que esperarão, né, que estarão aqui de olhos abertos e verão a segunda vinda do Senhor. Né? Paulo nos promete, o próprio Jesus fala em Apocalipse que haverá uma segunda vinda. Todas as igrejas lá em Apocalipse, inclusive, são colocadas em alerta para essa segunda vida, onde haverá o julgamento de todos nós. Então, é diante dessa expectativa que Jesus nos alerta e diz, olha, não se preocupe, porque haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra, que culturalmente, historicamente, aqui é conhecida como uma cidade perversa, né? E muitos acham que é perversa dada a homossexualidade devido a um certo acontecimento que houve lá, mas não. Sodoma e Gomorra aqui já está sendo julgada de certa forma por Jesus, porque não recepcionou os seus anjos, não foi hospitaleira com quem foi levar a mensagem. Então, um grande julgamento aqui de Jesus, quando Jesus compara, né, as cidades a serem visitadas, o mundo hoje para nós, e as cidades naquele tempo, quando ele compara com Sodoma, ele está falando, olha, Sodoma não foi hospitaleira com os meus mensageiros, Jerusalém não foi hospitaleira com os meus mensageiros, como ele fala aqui mais à frente, Ai de Tim, Corazim, Betsaida, e Sodoma não foi, Sodoma e Gomorra não foram, e quem ouvir essa palavra no dia de hoje terá um julgamento muito maior. Por quê? Porque o nível de consciência é maior, o nível de desenvolvimento da consciência daquela época é maior, como os de hoje é maior do que o nível de consciência e de revelação de Deus daquela época. Entende? Então, o que ele está dizendo aqui, ela não se preocupe, porque o julgamento haverá de acordo com o que cada um pôde conhecer de Deus, e não pelo que não conheceram de Deus. E daí a necessidade de nós falarmos, né, com autoridade, com poder que foi delegado por Jesus. Né? Falarmos com essa autoridade, com esse poder, manifestando, né, de fato, a profundidade do que é o Evangelho. O Evangelho não é uma brincadeira como muitos, né, têm parecido ser. O Evangelho não é ritos e costumes. O Evangelho não é práticas farisaicas. O Evangelho é algo muito sério. É algo muito sério e que precisa habitar na consciência humana. Amém? Fico por aqui. E que Deus, assim, como eu sempre digo, né, dilate no seu coração esse conhecimento e nos ajude a cada dia mais a desenvolver uma consciência mais criteriosa, uma consciência mais humana e mais perceptiva, né, do que o Evangelho pode fazer nos nossos corações, tá bom? Te espero, até a próxima, que Deus te abençoe.